Disse Jesus: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos e queridas irmãs da primeira IPI de Marília, em nome da diretoria da Assembleia Geral, saudamos esta amada igreja que completa 89 anos de existência. Mesmo em tempos de crise provocada pela pandemia da Covid-19, nós oramos e pedimos que Deus sempre fortaleça e firme esta igreja, no alicerce que é Cristo Jesus, a nossa rocha, e que esta igreja continue sendo relevante na proclamação do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Abençoe a equipe pastoral liderada pelo reverendo Jean Douglas, abençoe o conselho e toda a liderança. Em nome de Jesus. Amém. Estimado povo de Deus que se reúne na primeira IPI de Marília, meu nome é Cleito, sou pastor da nossa IPI em Botucatu e presidente do Sínodo Sudoeste Paulista. As Sagradas Escrituras dizem que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja amada por Cristo, da qual a primeira IPI de Marília é um ramo, é um instrumento do amor de Deus para abençoar, para trazer saúde, paz, harmonia, felicidade e, acima de tudo, salvação para as pessoas. Cristo amou a igreja. Se Cristo amou a igreja, é dever de todos nós que pertencemos à igreja também amá-la de todo o nosso coração. A igreja que Cristo ama, hoje em Marília, faz 89 anos. Parabéns a essa querida igreja. Essa igreja tem passado pelas décadas, testemunhando o amor de Deus, vencendo desafios. Esta igreja vive a bênção que Jesus disse que ficaria sobre a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Que Deus abençoe todas as pessoas que pelo chamado divino têm servido aí em Marília, servido a essa igreja, tem sido luz de Deus e sal da terra para essa cidade. Parabéns, mais uma vez, querida IPI de Marília. Nossa gratidão por abençoar o nosso Sínodo Sudoeste Paulista. Vamos amar a primeira IPI de Marília, porque Cristo a ama e Cristo se entregou por ela. Deus abençoe vocês. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Realmente estamos muito alegres por mais um ano de existência dessa igreja, que já escreveu páginas belíssimas na vida da cidade de Marília e de toda a região, e também na nossa vida. Casamos aí, eu e a Deise, em janeiro de 1970. A Deise cresceu nessa igreja, batizou-se aí, fez sua pública profissão de fé. Dou graças a Deus porque esta igreja marcou profundamente a minha vida e a vida da Deise. Deus continue ao lado dos irmãos e das irmãs. Que Deus abençoe a todos. Graças e paz a todos, amém? Hoje é um dia festivo, se bem que há 14 dias atrás, no dia 14, nós estávamos de fato comemorando os 89 anos de existência da nossa igreja, a Presbiteriana Independente de Marília. E há 14 dias atrás, para quem se lembra, eu agradeci muito a Deus pela vida dessa igreja, pelos 5 anos de estada aqui nessa igreja. E eu agradeço a Deus mais uma vez por esse acolhimento dessa igreja aqui. Há 89 anos atrás, 14 de junho de 1931, oficializava uma igreja que já tinha começado alguns anos atrás os seus trabalhos aqui em Marília, através dos pastores de Garça, de Galha. Mas de qualquer forma, ela se oficializou mesmo em 1931. Eu sei que outros pastores vão estar agradecendo, mas eu deixo aqui a minha gratidão, através da minha esposa, dos meus filhos, o carinho dessa igreja,
o amparo dessa igreja. Eu tenho dito que para os nossos, pelo menos para alguns presbíteros, que talvez seja a igreja que melhor ampara, talvez, se não for a melhor que ampara os pastores na IPI hoje, na atualidade. E eu agradeço a Deus mesmo pelo carinho e por coisas que eu não sei, e por coisas que eu não vejo, bênçãos espirituais. Essas eu espero pela fé ver, e eu sei que, como os outros pastores que passaram para essa igreja, eu quero deixar um legado para essa igreja também, de caráter, de obediência, de submissão, autoridade. Eu creio que isso vai acontecer para a honra e glória de Deus. E os demais pastores terão outra oportunidade de dizer isso também, que eu quero ver as bênçãos espirituais, os resultados eternos para a honra e glória do Senhor, amém? Sendo festivo esse momento, eu queria orar, começar com uma oração, e agradecendo a Deus por esse tempo festivo, em nome do Senhor Jesus, amém? Gostaria que você ficasse em pé na sua casa, fechasse seus olhos, e agradecesse a Deus pela tua família estar nessa igreja, e pela, talvez, os avós, os tios, os teus antepassados estarem aqui nessa igreja, e você talvez seja resultado dessa fé do teu avô, do teu bisavô, e você está aqui talvez sendo a terceira, quarta geração de cristãos dessa igreja. Então olha, agradeça a Deus agora em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai bendito, obrigado porque há pouco tempo atrás, Pai, eu descobri com a minha mãe que eu sou a quarta geração de cristãos presbiterianos independentes, e nasceu a próxima geração, que são os meus filhos, que serão crentes em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, obrigado por fazer parte de uma geração de pessoas alcançadas pela Tua graça e ministradas por esta igreja, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Obrigado, Deus, pela doutrina dela, pela seriedade dela. Ela é uma igreja sim falha, pecadora, mas é uma igreja que reconhece que foi redimida pela graça do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por existir e fazer parte dessa história, junto com os meus irmãos que estão aqui. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, por esses 89 anos de existência. A glória não é dos homens, a glória é do Senhor. E por causa da glória do Senhor, o Senhor ordena a sua bênção sobre nós. Obrigado, Deus, porque essa bênção ordenada sobre nós é em função dessa unidade que existe no meio de nós, proporcionada pelo Espírito Santo, e a nossa função é preservá-la para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Pai, recebe a glória deste momento, recebe os louvores, o reconhecimento, Deus, de famílias inteiras, de famílias que têm histórias nesta igreja, que toda honra, todo louvor seja devolvido para Ti, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor através deste canto, em nome do Senhor Jesus. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com amor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam
teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Vamos cantar juntos, queridos. Esta manhã, essa frase expressa o caráter do nosso Deus. E nós queremos que essa igreja ela é sustentada pelo caráter de Deus. Vamos declarar isso nessa manhã. Mais uma vez, diga isso aí junto conosco. Santo, 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 Deus onipotente, Deus onipotente, tuas obras louvam, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Olá, tudo bem aí? Para quem não me conhece ou não se lembra, meu nome é Rafael, sou pastor da IPI do Ipiranga aqui na cidade de São Paulo e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filho da primeira IPI de Marília. Tenho um coração cheio de gratidão por essa igreja, a igreja onde eu passei boa parte da minha adolescência, da minha juventude, a igreja onde eu tive o primeiro contato com Deus, encontrei Jesus, me converti ao Evangelho, a igreja onde eu fui chamado por Deus para o ministério, a igreja que testificou esse chamado para mim, a igreja que me enviou ao seminário, que me apresentou no presbitério, a igreja que investiu na minha vida, no meu ministério durante todo o período que eu estive no seminário, de forma que eu sou muito grato a Deus, muito grato ao conselho da igreja, à liderança da igreja, por tudo isso. As histórias são muitas histórias nós temos aí com essa igreja, o tempo aqui é pouco, o que eu quero fazer aqui é apenas registrar essa minha gratidão e todos os votos de bênçãos do Senhor por essa igreja e pelos 89 anos da primeira IPI de Marília. Deus abençoe todos vocês. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma alegria fazer parte da comemoração dos 89 anos da nossa igreja e especialmente porque já faz 39 anos, que eu faço parte dessa igreja, quase 40 anos. Minha família tem uma longa história de avós, pais e a nossa base cristã foi alicerçada mesmo dentro desses pilares aí. Então eu só quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos, por uma igreja que é apaixonada por Jesus e apaixonada em alcançar pessoas. Especialmente nos últimos 10 anos, que essa igreja foi a nossa parceira no campo missionário. Parceira em oração, parceira em amizade, parceira financeiramente. Então a nossa oração é que nos próximos 89 anos a igreja continue com essa paixão por vidas. Deus abençoe, parabéns. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero prestar minha homenagem aos 89 anos da nossa querida primeira IPI de Marília. IPI que fez parte da minha história de uma maneira intensa. Aos 12 anos, quando eu cheguei na cidade de Marília, foi essa igreja que me acolheu. Nessa igreja construí lindas amizades que perduram até hoje.
Foi nessa igreja que conheci minha esposa e através desta igreja constitui minha família. Foi também essa igreja que investiu no meu ministério, que me enviou ao seminário, e também foi nessa igreja onde eu fui ordenado. Eu quero dizer que essa igreja é uma igreja relevante, não só na minha vida, mas na vida de muita gente que passou por ela ou teve contato com ela. Que a história dessa igreja continue sendo uma história de relevância, que sendo uma história de fidelidade às Escrituras. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem transformando vidas. Um grande abraço. Olá, queridos, graça e paz. Eu já estou aqui chorando, vendo os comentários e vendo esse vídeo dos filhos da casa. Eu sou filho de uma IPI lá de Santos. Recentemente, no aniversário de maio, tive a oportunidade de gravar um vídeo como filho da casa também lá. E é tão emocionante isso. Então, meus parabéns, querida e amada igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. E eu quero aproveitar essa passagem, Filipenses, no primeiro capítulo de Filipenses, versículos 3 a 6. E eu quero aproveitar e fazer essas palavras de Paulo como as minhas, de agradecimento por esses 89 anos da nossa querida primeira IPI de Marília. Eu estou com a versão da mensagem, a Bíblia Mensagem, que é uma paráfrase. Então você pode acompanhar aí Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6, e na Bíblia Mensagem diz assim: toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração, e oro por vocês com um coração alegre. É grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus, desde o dia que a ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Eu quero fazer as minhas palavras essa do apóstolo Paulo, quando nas suas cartas ele dá esse agradecimento às igrejas que o abraçaram, que o acolheram. E a minha palavra nesse aniversário é de gratidão. De gratidão. Gratidão por acolher a mim e a minha casa. A Rê está aqui hoje no teclado. Por nos adotarem como filhos. A Rê chegou aqui com 1 aninho de idade. A Rê já era filha dessa casa. Eu fui adotado como filho dessa casa. Me sinto filho dessa casa. Muito obrigado por amarem a nossa família, por nos abraçarem, por nos acolherem. Eu nunca imaginei a maneira como fui acolhido aqui. E foi surpreendente. Foi impressionante. Eu sinto no abraço de cada um de vocês, na palavra de carinho de cada um de vocês, no acolhimento, no momento mais difícil da nossa vida, eu sinto os braços de Jesus através dos braços de vocês, de cada membro, cada abraço na escadaria, cada aperto de mão, cada acolhida. Que saudade de receber um abraço físico de cada um de vocês. Meus parabéns. E como a Ana falou, uma igreja que ama pessoas. Eu me sinto amado por vocês. Que continue essa história de amor, de graça, de acolhimento das pessoas. Que Deus continue nos abençoando. Agora eu quero te convidar a prestar atenção nos nossos IPI nas nossas notícias, do IPI Notícias. E acompanha aí os ministérios, a programação da nossa igreja. Olá, graça e paz, amada igreja. Vamos juntos conferir mais um IPI Notícias, a agenda, a programação da primeira igreja presbiteriana independente de Marília. E a gente começa com esse IPI Notícias destacando mais uma vez as nossas contribuições financeiras. Está aparecendo aí na tela para você o QR Code do ACPay, um aplicativo onde você pode fazer aí o seu dízimo e também enviar as suas ofertas com tranquilidade, segurança e agilidade. Uma outra forma também é através da transferência bancária. A conta corrente, CNPJ, os dados aí também na sua tela para você conferir
tranquilamente. E ainda a possibilidade de você fazer também aqui na Secretaria da Igreja, que estamos trabalhando em sistema de plantão com atendimento para você no horário comercial. E o aviso agora é do nosso jejum Mãos Estendidas. É isso mesmo, a sua terceira edição do Mãos Estendidas acontecerá no próximo dia 4 de julho. E eu quero já convidar você a agendar aí e não deixar de participar. Será uma grande bênção, um grande privilégio participar de mais um jejum Mãos Estendidas. O propósito é o jejum e ajudar o nosso próximo através das colaborações, as contribuições que desta vez estarão em torno dos alimentos, mantimentos para confeccionarmos cestas básicas. Existe uma grande necessidade e eu tenho certeza que a nossa igreja junta estará fazendo o melhor pelo nosso semelhante. Então é no dia 4 de julho, das 9 da manhã às 6 da tarde. Todos os nossos pastores, no mesmo molde das anteriores, estarão aqui orando, jejuando e recebendo o seu alimento. Você vai entregar no sistema drive-thru com tranquilidade, chega para o seu carro ali, não precisa nem descer, todo mundo ali com álcool gel, com máscara, farão ali a retirada do seu veículo, dos mantimentos da sua doação. Participe, vai ser sobrenatural e a gente conta com você. Pois é, e nesta terça-feira tem mais uma edição do Estudo Bíblico com o nosso querido pastor Jean. É terça-feira, às 20 horas, com o tema Sofrimento e Esperança. Tem sido um tempo precioso de estudo e conhecimento da Palavra de Deus. E você está convidado a participar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É nesta terça-feira, às 20 horas, então, compromisso marcado. Não se esqueça! E atenção, nesta semana a live com os nossos pastores não acontecerá na quarta, mas sim na quinta-feira, às 20 horas. Então, não se esqueça, mudou da quarta para quinta nesta semana. Então, quinta-feira, a partir das 20 horas, live com todos os nossos pastores. Você não pode ficar de fora. É nesta quinta, às 20 horas, Facebook e YouTube, live com os nossos pastores, sempre com temas que realmente falam ao nosso coração. Participe! E este foi mais um IPI Notícias, a agenda, a programação da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. E agora você fica com mais louvores e adoração. E na sequência, uma palavra poderosa do Senhor para minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe e tenha uma semana de paz e de vitórias. E até a próxima. Tchau! É isso aí, meu povo, você acompanhou aí então as nossas notícias, aproveitando então, se você percebeu, como quarta estará livre essa semana, então nós teremos terça-noite o estudo e quinta-noite a live dos pastores, nós vamos revezar com o grupo das mulheres de 15 em 15, então eu vou aproveitar, fazer um desafio aí para as células. Na quarta-feira, então, as células podem se reunir através do Zoom, outros aplicativos. Se você é líder de célula e precisar de uma ajuda, pode nos procurar, procura aqui que a gente te dá uma força. Mas quarta-feira é um tempo livre que as células podem se reunir. E sábado que vem, então, é o nosso jejum. Gente, mais uma vez, nós queremos enfatizar isso. O pedido, vários pedidos têm chegado de necessidade mesmo de alimento. E a gente está zerado. Então nós temos as nossas cestas básicas mensalmente que nós contribuímos, mas nós queremos fazer mais e tem aumentado os pedidos. Então sábado que vem nós teremos mais um jejum das mãos estendidas, começando às 8 horas da manhã com uma live. Nós teremos as lives de oração, teremos um tempo de jejum, buscando a Deus espiritualmente, mas teremos um tempo de mãos estendidas, onde você pode passar aqui na igreja, Rua 4 de Abril 551, durante o dia até às 6 da tarde, das 9 às 6 da tarde, das 9 da manhã às 18 horas, no sistema de drive-thru. Você não precisa descer do carro, os pastores estarão aqui para receber o alimento, e nós estamos focando em alimentos para confecção de cesta básica, alimentos para cesta básica, para alimentar o povo. Então contribui, colabora. Sábado, dia 4, jejum das mãos estendidas em mais uma edição. Nós vamos continuar agora com o pessoal do louvor aqui. Vamos agradecer ao Senhor nessa manhã pelas bênçãos sem fim que já vieram, já nos alcançaram, e aquelas que ainda nos alcançarão, em nome de Jesus. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradecer.
meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Olá, igreja, que alegria poder estar aqui celebrando 89 anos de história com vocês. A gente sabe que a primeira IPI de Marília foi pioneira em trazer o evangelho para a cidade, e a gente sabe que o pioneirismo tem um custo, tem muitos desafios, mas muitas vitórias. Então a gente é grato por fazer parte dessa história também. Com certeza. A primeira igreja presbiteriana de Marília foi a minha primeira igreja. Foi para onde eu fui quando eu conheci a Jesus, foi onde eu tive meu caráter formado. Foi onde eu conheci muitos amigos. Eu estou muito feliz de celebrar esses 89 anos com vocês. Então que vocês continuem celebrando, que a gente possa continuar escrevendo essa história juntos. E muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Deus os abençoe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Oi, meus queridos, como é bom história, né? Eu tenho foto dos nossos filhos aí em Marília, com ainda crianças, com filhos de membros queridos aí da igreja. E durante esses anos, né, essas crianças aí, tanto em Marília como os nossos filhos, já nos deram vários netos. Então tem uma história, né? E já tivemos a alegria de participar de várias conferências com vocês. Então é muito bom ver o que Deus tem feito no meio de vocês e que essa história linda continue por muitos e muitos anos. Amamos vocês. Parabéns, igreja! Olá, queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui hoje para agradecer o carinho, o amor e todo o apoio que vocês dão à nossa família e parabenizar a nossa querida igreja por todo o serviço que ela tem feito no reino de Deus durante todos esses anos
em Marília e até os confins da terra. E que a busca pelo reino de Deus e a sua justiça continue sendo uma prioridade na vida de cada irmão da nossa igreja, que tem servido ao Senhor com alegria. Que Deus vos abençoe. Abraço da nossa família. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz. Como é precioso para mim poder estar participando desse momento tão especial que são os 89 anos da primeira IPI de Marília. Para mim é especial porque em janeiro de 1992 foi aqui, nesse templo, que o Evangelho de Jesus me alcançou, que aqui o meu coração se abriu para uma nova etapa da minha vida. Depois participei da segunda IPI de Marília durante anos, onde fui enviado para o seminário, e depois então a vida foi caminhando, e agora, há cerca de 2 anos atrás, mas há 1 ano e meio especificamente, eu tenho tido o privilégio de servir a Deus como pastor no meio dessa igreja. Então é um grande privilégio poder participar desse momento e parabenizar você, primeira IPI de Marília, que tanta diferença faz nessa cidade. Como é precioso, como é precioso. E o texto que eu tenho no meu coração para compartilhar com você é o texto de Efésios capítulo 3, verso 20, onde Paulo diz que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou nós pensamos. E se Ele faz infinitamente mais, eu estar aqui é exatamente uma prova viva disso, porque nem nos melhores sonhos ou em qualquer momento de imaginação eu poderia sonhar em estar aqui, mas o Senhor assim o fez. E além de agradecer ao conselho da igreja, de agradecer a toda a primeira igreja, eu quero aproveitar esse momento para honrar uma pessoa, que é o pastor Jean, meu pastor, que durante, não só nesse tempo em que eu tenho tido o privilégio de servir a Deus aqui, mas num dos momentos difíceis da minha caminhada, ele foi o homem que me acolheu, foi o homem que me recebeu no gabinete dele, me ouviu, orou por mim, me abençoou, e a partir disso a gente tem o privilégio de estar aqui. Eu quero louvar a Deus por esse momento, é precioso demais. Que Deus possa continuar nos abençoando e nos conduzindo, sempre na direção apontada por Ele. Eu quero orar com você e quero abençoar aqueles irmãos e irmãs que também que aniversariaram nesta semana, que completam mais um ano de casamento, e também por aqueles que estejam tendo algum tipo de necessidade nesse momento, alguma enfermidade ou alguma dificuldade. Nós queremos orar e abençoar você. Pai, nós te bendizemos nesse tempo. Te bendizemos porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. O Senhor é aquele que traz à existência coisas que não existem. O Senhor é aquele que realiza milagres onde nós não vemos a possibilidade deles acontecerem. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. E como é precioso desfrutar do teu cuidado, desfrutar do teu carinho, desfrutar da presença do Senhor dentro do nosso coração e no coração de tantas pessoas. Pai, nós agradecemos a Ti, porque a primeira IPI de Marília celebra 89 anos de existência, e o Senhor sustentou até aqui, o Senhor guardou, e o Senhor tem feito com que os frutos dessa igreja sejam multiplicados anualmente, ano a ano, os frutos vão sendo multiplicados. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor do nosso coração,
Pai, eu quero abençoar a vida dos irmãos e irmãs que aniversariaram ao longo desta semana, aqueles que comemoraram mais um ano de bodas. Que o Senhor, Pai, continue gerando paz, gerando alegria, gerando vida em cada um destes corações. Pai, continua fazendo com que o teu rio de vida flua através da primeira IPI de Marília. Pai, ao Senhor a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, Senhor. Amém. Eu estava pensando essa semana a respeito das músicas que nós cantaríamos hoje. E essa próxima música que nós vamos cantar, e eu quero que você cante conosco, ela fala sobre não olhar para trás, se lembrar das lágrimas que caíram, os sonhos que se perderam, e olhar para frente com esperança. E apesar de que aparentemente seja uma música negativa para esse ambiente, para esse momento, mas o que Deus falou no meu coração nessa semana é que nós precisamos olhar para trás, sim, porque no meio de uma grande história há momentos em que nós também nos ferimos, momentos em que nós fomos talvez machucados, momentos em que nós talvez vimos alguns sonhos não serem realizados, e o Senhor trouxe ao meu coração um espírito de esperança, de visão para o futuro. E nosso convite nessa manhã é para que você olhe, sim, principalmente você que está aqui nessa igreja há muito tempo, você que faz parte de tantos movimentos que aconteceram aqui nesse ambiente. Eu queria convidar você nessa manhã a olhar para trás e encontrar, sim, na história, no passado, algumas circunstâncias que talvez te feriram, algumas circunstâncias que talvez desagradaram seu coração, que talvez estão hoje determinando como você se relaciona com essa igreja. Eu queria desafiar você a render tudo isso aos pés do Senhor e dizer: Senhor, a lágrima que eu chorei, o sonho que eu perdi, não vão determinar a maneira como eu viverei hoje nesta igreja e como eu servirei o Senhor aqui nesse lugar. Então vamos cantar nessa esperança, dizendo: Senhor, eu confio em Ti e nada vai nos separar de Ti. Tu és a nossa fonte, o nosso sustento, Tu és o nosso amigo fiel. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Tu és nosso amigo, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Nossa esperança, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei,
cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. És o nosso amigo Jesus. Declare isso mais uma vez. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento. Tu és a fonte e o sustento dessa igreja, meu Jesus. Amigo fiel, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Cantamos muitas vezes o Salmo 103. E de fato esse é o momento de agradecer e bendizer ao Senhor por mais um ano de vida desta linda e amada igreja. Grande abraço, que Deus abençoe vocês. Um abraço do Ricardo, da Amabile, do Mateus, do Arthur e da Vitória. Deus abençoe. Gostaria de parabenizar os meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, na Rua 4 de Abril, no seu 89º aniversário. E quero fazê-lo de coração, porque a minha história com a igreja ela é muito antiga. E esta igreja foi uma das igrejas fiéis com o meu sustento, no meu trabalho missionário por quase 20 anos na África e meus estudos no exterior. Então eu só tenho a agradecer. Tenho gratas lembranças dos irmãos que estão aí, muitos irmãos ainda estão aí da minha época. Tenho gratas lembranças. E meu desejo é que esse período de dificuldade pandêmica no país e no mundo seja um período em que o Espírito Santo possa falar mais e mais ao coração de cada um dos irmãos, dos pastores, dos diáconos, dos presbíteros e de cada um dos irmãos e levá-los a serem mais e mais corpo de Cristo e serem uma bênção uns para os outros e serem uma bênção para a cidade de Marília. Então, graças a Deus pelos dons concedidos à vossa igreja, pelo fato de que ela foi plantada pelo Senhor, e uma igreja que é plantada pelo Senhor não pode ser arrancada por demônio nem por ninguém. Ela está plantada lá e lá ficará e lá brilhará até o retorno do Mestre. Que Deus abençoe os irmãos e que seja uma data de muita celebração e de muita alegria. Um grande abraço a todos. Olá, meus irmãos.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que alegria poder participar, juntamente com todos vocês, de mais um aniversário da nossa igreja, da nossa amada primeira IPI de Marília. Agora são 89 anos, que bênção! Uma igreja envolvida com a cidade, que participa ativamente do progresso da cidade, uma igreja ensinadora, uma igreja que prega a palavra de Deus. Nós aqui da IPI de Garça estamos enviando um caloroso abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Olá, irmãos e irmãs da primeira IPI em Marília. Eu sou o pastor Marcelo Gomes e estou aqui para parabenizar essa amada igreja por mais um ano de existência, alcançando e abençoando não apenas essa cidade, mas tantos outros lugares em todo o mundo. Eu mesmo sou fruto da visão dessa igreja. Que Deus os abençoe e que Deus continue usando-os como instrumentos para a glória de Jesus. Um grande abraço. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, com a sua casa, nessa oportunidade tão especial que nós estamos tendo de celebrar os 89 anos de nossa igreja e de tudo aquilo que ao longo desses anos ela vem plantando. Nós expressamos a Deus nossa gratidão, louvamos a Deus por todos aqueles que de alguma maneira construíram essa história, deixaram um legado para que nós pudéssemos permanecer e também construir parte dessa história. Então, somos gratos a Deus por isso. E eu gostaria apenas de deixar uma brevíssima reflexão hoje. Não é uma pregação, é apenas uma breve reflexão sobre esse tempo que nós estamos vivendo, de 89 anos, e a oportunidade que estamos tendo de construirmos a história da igreja nesse período difícil, período de grandes desafios, períodos que nos desacomodam e nos forçam a reajustarmos-nos e também nos reinventarmos. Isso tudo é sem dúvida algo benéfico. Acredito que a oportunidade que estamos tendo nesses dias é única e como igreja nós precisamos aproveitá-la. No meio dessa crise, creio em Deus que nós estamos aproveitando-a para, de alguma maneira, alcançarmos outros níveis que nós ainda não havíamos experimentado. E daqui a pouco nós olharemos no retrovisor da história e veremos que valeu a pena e continuaremos olhando só para o para-brisa, crendo que Deus ainda tem muito a nos oferecer e a nos dar, e a estrada ainda é longa. Mas eu gostaria de chamar você para essa reflexão baseada no livro de Josué, capítulo 4. Como eu disse, é uma brevíssima palavra pastoral à igreja nesses 89 anos. Já tivemos belíssimos testemunhos através desses vídeos que irmãos queridos, de modo carinhoso, gravaram e enviaram à igreja. Ainda teremos outros, não é o último. E a minha palavra quer apenas somar a esses testemunhos todos. Josué capítulo 4. Versículo de número 1 até o verso 7, a palavra de Deus diz: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das pedras dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro vos perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis
que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Verso 21. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Eu não sei quanto a você, mas algumas situações marcam a nossa vida. Eu tenho na minha vida uma marca que é a marca de um filme. E certamente esse filme já deve ter também, de alguma maneira, marcado você, porque em função da nossa herança judaico-cristã, nós temos muito a ver com esse filme que é A Lista de Schindler. A Lista de Schindler foi e é um filme de Steven Spielberg, e feito em 1993, então já distante de nós aí quase 2 décadas, mas que certamente marca de alguma forma a nossa vida. A cena final desse filme, ela é muitíssimo interessante. Na cena final do filme, descendentes e até mesmo pessoas que ainda estavam vivas gravam uma cena em que essas pessoas se aproximam do túmulo de Oskar Schindler e depositam no túmulo pedras. E isso é a cena final, é o enredo final, é a conclusão desse momento. Eles se aproximam do túmulo e depositam pedras. Há um ditado judaico que diz que flores murcham e morrem, mas pedras permanecem. É essa a razão pela qual o judeu prefere depositar pedras no túmulo do que flores, porque as flores simplesmente murcham e secam. Por mais bela que seja a homenagem, são as pedras que permanecem. Quando o povo de Israel está atravessando o Jordão, Deus lhes dá uma ordem por meio de Josué, e a ordem é que um representante de cada tribo tome uma pedra e depois eles erigiriam um memorial usando aquelas pedras, porque as pedras permanecem. Talvez uma das maiores dificuldades que nós sofremos, sobretudo na cultura em que nós vivemos, essa cultura latino, sobretudo brasileira, é que nós não somos pessoas cuja memória permanece. Nós preferimos flores a pedras. E há um hino, e talvez na esteira da quarta-feira, ainda saudoso por causa dos hinos que cantamos, que diz: aviva em nós as forças da memória. Nós estamos mais do que nunca necessitados de que Deus avive em nós as forças da memória. Memoriais são significativos, memoriais são necessários, memoriais fazem com que nós não nos esqueçamos da história, não nos esqueçamos de tudo aquilo que Deus fez. Memoriais são de alguma maneira um modo de Deus aguçar em nós as forças da memória. Memoriais são pedras que permanecem e nos chamam a atenção para a necessidade que temos de não nos esquecermos da história. Eu queria apenas trazer alguns breves textos bíblicos. Como eu disse, não vou pregar, é apenas uma reflexão
eu queria trazer alguns breves textos bíblicos mostrando aos irmãos como é importante que nós firmemos os nossos pés na história. Não vivamos apenas olhando no retrovisor, mas olhemos nele para, de algum modo, não cometermos um acidente no percurso. Você tem, por exemplo, o Salmo 78, e o Salmo 78 nada mais é do que um chamado de Deus para que o seu povo não perdesse a memória. Deus denuncia através do Salmo 78 o pecado da memória deficiente. Pessoas que se esquecem facilmente do que se passou, pessoas que se esquecem com facilidade dos atos providenciais de Deus na história, e que, porque se esquecem dos atos providenciais de Deus na história, perdem também o rumo e a direção, e mais do que isso, perdem a esperança no futuro. Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Construir memoriais, tomar pedras do Jordão, criar um memorial com estas pedras. O que significam estas pedras? Significam que nós não nos esqueceremos dos feitos de Deus ao longo da história, conduzindo-nos providencialmente pelo meio do Mar Vermelho, mas também conduzindo-nos providencialmente pelo meio do Jordão. O Deus que havia feito lá no passado é o Deus poderoso para fazê-lo novamente. O Deus que havia feito ao longo da história deste povo era o Deus poderoso para novamente intervir nessa história sobrenaturalmente e construí-la de acordo com os seus propósitos soberanos, de acordo com seus desígnios eternos. Deuteronômio, capítulo de número 8, verso 11, a palavra de Deus diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, e se te esqueceres do Senhor teu Deus, perecereis. A memória precisa ser constantemente ativada. Deus precisa constantemente avivar a nossa memória, para que nós não nos esqueçamos dos feitos de Deus. E esses momentos em que nós paramos para comemorar simbolicamente um ano de vida a mais, nada mais é do que olharmos para as pedras e novamente perguntarmos o que significam estas pedras. Porque nessa digressão histórica, de alguma forma, nós ativamos a nossa memória deficiente para nos lembrarmos que o Deus de hoje é o mesmo ontem e o será eternamente. E o Deus de ontem constrói o hoje e nos dá esperança para viver aquilo que virá. Se os pecados desse povo, relatado nesses textos, era o pecado da memória deficiente, nós precisamos mais do que nunca construir memoriais novamente. Precisamos retirar pedras do Jordão e fazer memoriais, a fim de que de algum modo não nos esqueçamos dos feitos de Deus lá do passado, e para que os nossos filhos não se esqueçam dos feitos de Deus nos tempos de hoje.
trazer à memória o que nos traz esperança, edificar memoriais na nossa vida, é o que nos consola no meio das crises. Estamos vivendo talvez uma das maiores crises da nossa geração, enquanto igreja. A crise do distanciamento, a crise daquilo que jamais nos era pensado há alguns meses atrás, de não nos podermos reunir há mais de 100 dias nessa condição. É nesses momentos que, quando nós olhamos para os memoriais, são ativadas em nós as forças da memória e nós entendemos que nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá a esperança, que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. E quantas vezes nossa fé enfraquecida e fria é alimentada, fortalecida e aquecida de novo, exatamente porque olhamos para os memoriais. Quando Jesus está na ceia, nós nos lembramos ali que Jesus está enfatizando a cruz e o sacrifício. E quando Jesus ergue os elementos da ceia e diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue, e o grande apóstolo Paulo, relendo toda essa história, diz que nós fazemos isso e trazemos à memória, aquilo que ele havia recebido, ele apenas entregava, porque era algo que havia ficado na memória. E Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Quando estamos, por exemplo, na ceia, nada mais estamos do que diante de pedras que testificam realidades de um Deus que intervém na história e que não muda. Essa mensagem, ou essa brevíssima reflexão que já encerro, não é um chamado ao tradicionalismo, é um chamado a olharmos a tradição. Há uma frase que muitos têm repetido, dada a profundidade e ao mesmo tempo a excelência dessa frase, repetida por Eugene Peterson no seu livro Pastor Desnecessário, mas essa frase não é dele, essa frase é de Yaroslav Pelikan, que é repetida por Eugene Peterson no seu livro Pastor Desnecessário, na página de número 32, em que ele diz: o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, a tradição é a fé viva dos mortos. Nós não queremos ser uma igreja tradicionalista, queremos ser uma igreja que rompe com os paradigmas do tradicionalismo, mas nós queremos ser uma igreja que preserva a sua memória, que permanece com a sua tradição, que não se esquece dos feitos de Deus ao longo da nossa existência. A tradição valoriza mais o homem, o tradicionalismo valoriza mais o homem, ou melhor, a tradição valoriza mais o homem que a instituição. E é isso que nós devemos ser como primeiro IPI de Marília, valorizarmos mais pessoas, seres humanos, do que a instituição em si. E é isso que nos fará permanecer ao longo de mais 89 anos, se Deus assim nos permitir, e se até lá nós não formos por Ele buscados, ou para vivermos com Ele a eternidade para sempre. O que significam essas pedras? Nada mais de que Deus é o Deus que continua agindo. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você assistisse mais esse vídeo, que é também uma homenagem aos nossos 89 anos. Em 1976, eu e minha família nos mudamos de Assis para Marília, deixando para trás uma igreja que frequentamos por mais de 30 anos. Foi bem difícil. Mas aqui chegando, recebemos a visita acolhedora do reverendo Alcides e alguns presbíteros que nos abriram as portas da primeira IPI de Marília. Nessa igreja, minhas filhas cresceram, fizeram profissão de fé, se casaram, se envolveram em ministérios. Nessa igreja,
eu fui professora de escola dominical, superintendente, diaconisa e presbítera por um mandato. Por essa igreja passaram vários pastores, verdadeiros servos de Deus, que muito contribuíram para o meu crescimento espiritual e os das minhas filhas. Louvo a Deus pela vida dessa igreja. E a minha oração é que ela continue nessa missão de igreja acolhedora, amorosa, missionária, evangelista. Hoje estou no projeto Alvo, enviada por essa igreja, que é um desafio para mim. Parabéns, Primeira IPI, pelos seus 89 anos de idade. Bom dia e obrigado, pastores, pelo convite de poder participar desse momento tão importante na história da nossa igreja, no aniversário de fundação, onde a gente pode externar a nossa gratidão a Deus pela vida de irmãos tão queridos que por aqui passaram e os que ainda convivem conosco e que têm durante todos esses anos sido um exemplo de bênção na minha vida, na vida de toda a minha família, de amar a Deus, temer a Deus e andar com Deus. Que a nossa igreja assim continue sendo um exemplo para a nossa cidade, um canal da misericórdia e da graça de Deus entre nós. Muito obrigado. É uma bênção e um privilégio poder fazer parte da história da nossa amada Igreja de Marília. Aqui eu cresci, fiz minha profissão de fé, fui batizado, casei, fiz parte de vários serviços da igreja, na diretoria de vários órgãos, como presbítero, como tesoureiro, presidente de comissão de construção. Tive o privilégio de fazer parte da fundação do Colégio Água Viva, do Esquadrão da Vida, na diretoria, também fundador. Tive o privilégio de trabalhar com vários pastores que foram os exemplos para a nossa igreja, como os tais reverendo João Rodrigues, Wilson Devidé, Odemir Suplano e vários outros. Vários presbíteros também trabalhei, fui muito abençoado pela vida deles, tais como o presbítero Jurandir Pavarini, Assir Araújo, Fábio Vilaça, Tércio Messias, Tércio Pereira, Cláudio Marvulo e outros. Foi um privilégio muito grande. Eu gostaria de saudar a amada igreja nesse período de aniversário. Nós estamos comemorando 89 anos e eu glorifico a Deus porque Ele me deu o privilégio de fazer parte dessa igreja. Nos últimos 35 anos, eu cheguei em Marília em 85, durante o pastorado do reverendo Wilson Devidé. 2 anos depois fui eleito presbítero, então já sou presbítero dessa igreja há mais de 30 anos, graças a Deus. Nossa igreja tem praticamente a mesma idade de Marília, nasceu pouquinho tempo depois que Marília foi fundada e graças a Deus essa igreja é reconhecida como uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus de acordo com o Evangelho, uma igreja que goza de um bom conceito na cidade. Eu participei da fundação das filhas dessa igreja, né? Quando eu cheguei aqui a gente tinha só a primeira igreja e hoje, graças a Deus, nós temos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta igreja, temos o Colégio Água Viva, que também foi fundado nesse período. Em 2000, mais ou menos, nós tivemos a fundação do colégio e é gostoso a gente ver que Deus abençoou a vida da igreja. Então eu fico muito feliz de ter tido o privilégio de participar, de trabalhar na igreja durante esse tempo, acompanhar muito de perto os pastores por aqui passaram, conhecer pessoas que foram fundadores da nossa igreja e eu gostaria de render aqui uma homenagem a essas pessoas que deixaram para a nossa geração uma igreja tão boa, uma igreja tão séria. E convidar os irmãos, né, que juntamente conosco estão trabalhando nesse tempo agora, a nos esforçarmos para deixarmos uma igreja para os nossos filhos, para aquelas pessoas que virão após nós, uma igreja tão boa quanto a que nós recebemos. Eu glorifico a Deus por esse privilégio e parabenizo a igreja por esses 89 anos de idade. Olá, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui para comemorar o aniversário da igreja. Eu e aqui a minha mãe, nós agradecemos ao Senhor pela vida da igreja.
por cada pastor que passou por aqui, cada presbítero, e hoje por cada pessoa que, conhecendo a Jesus, veio fazer parte do corpo de Cristo aqui nessa igreja. Que nós continuemos com perseverança a seguir a carreira que nos está proposta. Um abraço. Olá, queridos. Quero deixar também aqui a minha palavra nessa manhã de gratidão ao Senhor pela vida desta igreja amada e querida. Eu e a minha família somos a família aqui pastoral mais recente aqui no meio da igreja. E sou grato a Deus pela maneira como a igreja nos acolheu. Sou grato a Deus pela vida do pastor Jean e pela visão que o Senhor tem dado ao coração dele. E a nossa vinda para cá é fruto dessa visão, com certeza. Mas sou grato a Deus, além da visão, pela visão que Ele tem dado ao pastor Jean, sou grato a Deus pela maneira como todos os pastores aqui nos acolheram e como a igreja, dia após dia, tem demonstrado seu amor, seu carinho, seu cuidado para com a nossa vida. Louvo a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida do Ministério de Louvor, que é o grupo que está sob a minha responsabilidade, um grande grupo, né? Hoje contém aí os músicos, os cantores, os técnicos e toda a equipe que trabalha. E eu não poderia deixar de passar essa manhã aqui sem agradecer a cada irmão que está nos ajudando nesse processo, principalmente nesse período de pandemia. Os nossos irmãos técnicos que estão aqui conosco, especialmente hoje o Léo, o Felipe, o Fernando, a Claudinha, e toda a equipe que sempre está disposta e pronta para ajudar a chegar até você, essa transmissão. Eu pedi ao Senhor há um tempo atrás que nos desse uma direção sobre uma maneira de homenagear a igreja através da equipe de louvor, através do ministério de música, ministério de adoração dessa igreja. E algumas semanas atrás o Senhor trouxe ao meu coração uma canção. Essa canção foi gravada, foi produzida, contando com toda a equipe aí, pelo menos uma boa parte da equipe, para que hoje você pudesse receber essa canção aí na sua casa, como uma oferta ao Senhor, mas também uma oferta a cada membro dessa igreja, como parte dessa história, como participante dessa história. Na certeza de que, assim como diz o Salmo 96, nós estamos aqui para anunciar a glória entre as nações, a glória do Senhor. E nós fazemos isso como igreja, queremos fazer isso como ministério de louvor, como pastores, como líderes, como membros dessa igreja. Então, queridos, recebam essa homenagem que o ministério de louvor faz a toda a igreja e que o nome do Senhor seja glorificado por meio desta canção. Olhamos para frente, olhamos para aquilo que está por vir, assim como cantamos, grandes coisas estão por vir e grandes coisas certamente vão acontecer aqui nesse lugar. É o que nós cremos em nome de Jesus. Amém? Pastor Jean. Irmãos, daqui a pouco nós vamos ouvir essa canção então, que é o nosso último ato nesse culto, que é esse vídeo do nosso Ministério de Louvor, que trabalhou bastante para que pudessem gravar isso e deixar também a homenagem à igreja. Mas eu queria convidar os pastores aqui para frente, todos os irmãos pastores que estão aqui presentes, para que viessem agora aqui. Nós vamos encerrar com uma oração e também estaremos impetrando a bênção apostólica e assim nós encerraremos o nosso culto. Pai Santo, obrigado por esta manhã, obrigado pela bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre essa igreja. Receba, Senhor, nossa gratidão e o nosso louvor. Receba, Senhor, diante de Ti, a nossa memória que se rende aos Teus atos providenciais na história. Estas pedras, ó Deus, que nesta manhã ficaram expostas aqui como símbolo de tudo aquilo que o Senhor já fez na história, na vida dessa igreja. É um modo de nós rememorarmos os Teus feitos e Te agradecermos pelas Tuas intervenções. Que daqui a alguns anos, mais pedras possam ser, ó Deus, acrescidas a esse memorial. E que de alguma maneira nós sejamos também instrumentos que
que construam e deixem um legado para a história dessa igreja. É o que nós pedimos, ó Deus, agradecidos por tudo, em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que Ele levante o rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com essa canção de louvor ao nosso Deus e homenagem à igreja. Encontro de bom, sou fruto da tua graça que alcançou meu coração. Fui resgatado das trevas e dor, me consagro a ti, tu és meu redentor. Me consagro a ti, tu és meu redentor. Quero ser puro, Senhor Jesus, render a ti todo o meu coração. Renova em mim um espírito inabalável. Vou te adorar, viver pra teu louvor. Esse é o tempo de ser puro, Senhor. Sou fruto da tua graça que alcançou meu coração. Fui resgatado das trevas e dor, me consagro a ti, tu és meu